Fala pessoas, tudo bem? Bom, então dando continuidade na parte 3 do sistema cardiovascular, hoje a gente vai falar especificamente do metabolismo lipoproteico relacionado aos sistemas de distribuição de ácidos graxos. Tá? Primeira coisa, é importante lembrar que as lipoproteínas, tá, elas são aquelas proteínas que vão se associar a lipídios e ao colesterol no sangue, uma vez que essas moléculas elas são hidrofóbicas, né? Elas são insolúveis no meio aquoso, então elas não teriam solubilidade no plasma sanguíneo. Então a associação com essas moléculas fazem com que elas ganhem uma solubilidade parcial, tá? E permita consequentemente a circulação. Bom, dentre as formas com que a gente vai discutir, o LDL, né, o LDL colesterol, ele representa a forma de lipoproteína que é a mais comprometedora, tá, a mais perigosa, porque em muitas ocasiões ela tende a provocar cardiopatia isquêmica. Tá? Bom, aqui na imagem ao lado você tem o fluxo vascular normal, né? Livre, vaso limpo, bonito. Enquanto que aqui do lado você vê a presença das placas de ateromas, tá? Como a formação do trombo branco, né? Do trombo arterial que a gente viu na aula passada. Tá? Então você tem que os eventos, tá, de formação de placas, eles vão se tornando sucessivos. Então você vai ter a formação de coágulos, e esses coágulos eles vão formando as redes, né, induzidas pelas plaquetas, vão formando as redes de fibrinas. Essas redes elas vão se estabilizando, e uma vez que vão se estabilizando, uma próxima resposta inflamatória vai formando um coágulo por cima, e você vai criando uma obstrução. Essa obstrução vai fazendo com que o fluxo de sangue adiante fique menor, e aí quando você oferece menos nutrientes e menos oxigênio aos órgãos à frente, você tem que aquele órgão pode sofrer uma isquemia. Tá? Na próxima aula eu vou falar sobre isso, porque a gente vai discutir questões que envolvem especificamente a eletrofisiologia do coração. Aí eu falo em isquemia cardíaca e infarto cardíaco. Tá? E lembrando que isquemia e infarto não ocorrem só no coração. Bom, os elementos que podem levar a esses eventos, né, de comprometimento cardiovascular, em geral, eles representam uma herança genética multifatorial, que é aquela herança em que você tem o componente genético, tá? E que esse componente genético ele é potencializado por hábitos de vida, comportamento ou situações que o indivíduo realiza. Tá? Então, se ele apresenta um histórico familiar, tá, com hipertensão arterial, cardiopatias e tudo mais, então já é um indicativo de que ele tem que ter um certo cuidado, uma boa qualidade de vida para evitar com que os comportamentos avessos, que podem ser evitáveis, possam levar ao desenvolvimento da doença. Tá? Então, por exemplo, tabagismo é um hábito, então ele pode ser eliminado. Hipertensão, ela tem o componente genético, mas também pode ser relacionado a hábitos, principalmente alimentares e sedentarismo. Hiperglicemia pode estar associado ao diabetes ou ao abuso no consumo de carboidratos. Hipercolesterolemia também pode ser genético, ou então pode estar associado a uma dieta absurdamente elevada em triglicerídeos e ácidos graxos em geral. E sedentarismo, a inatividade. Então perceba que alguns elementos eles têm natureza genética e outros têm natureza comportamental. Bom, então em geral, tá, os eventos, né, na formação das placas de ateroma, né, o trombo arterial, que é o mais comum, tá, ele tem a seguinte característica. Vamos lá devagar. Primeira etapa, você tem a lesão do endotélio, né, da parede vascular, que favorece a fixação dos monócitos. Tá? Como que essa lesão acontece? Essa lesão ela pode acontecer pela reatividade de LDL colesterol oxidado.
Tá? Como que esse LDL colesterol ele vai sofrer oxidação? A gente vai ver que o LDL ele tem uma ampla distribuição e circulação no corpo. Tá? E a interação deles com radicais livres, tá, faz com que ele sofra oxidação. E é essa forma oxidada que pode provocar lesão nas células endoteliais. E aí, essa lesão endotelial é que vai liberar os sinalizadores que vão recrutar células para combater aquilo que está começando uma inflamação. Tá? Algumas das células podem ser os monócitos. Tá? Esses monócitos eles vão ser modificados em macrófagos. Tá? Então tá lá. As células endoteliais lesadas ligam-se ao LDL e, junto aos macrófagos, acabam liberando radicais livres que oxidam o LDL, tá? Gerando destruição do receptor do LDL. A LDL modificada é capturada pelos macrófagos. Os macrófagos migram para a porção subendotelial, junto com linfócitos e estrias gordurosas. Os macrófagos, células endoteliais e plaquetas liberam citocinas e outros sinalizadores, fatores de crescimento, que determinam a proliferação do músculo liso e deposição de tecido conjuntivo, formação da capa fibrosa e consequente formação do trombo. Então, olha só, vamos lá. Então, o LDL colesterol ele pode ser oxidado por radicais livres. Vamos supor que você é sedentário, você se alimenta mal pra caramba, você fuma, então você potencializa a produção de radicais livres no corpo e a inserção deles, principalmente pelo fumo. Aí o que acontece? Esse monte de radical livre circulante, ele pode interagir abertamente, tá, com moléculas e provocar a oxidação dessas moléculas. Se essas moléculas, por exemplo, forem o LDL colesterol, isso vai gerar um processo inflamatório, tá, porque o LDL colesterol oxidado ele vai provocar lesão nessa região. Tá? As células lesionadas por esse processo de oxidação vão liberar uma série de sinalizadores que vão atrair, por exemplo, os monócitos. Os monócitos, tá, quando eles fazem a diapedese e são ativados, eles vão se tornar macrófagos, e na hora em que eles se tornam macrófagos, tá, eles ativam a sua capacidade de fagocitose desse LDL colesterol oxidado. Tá? Na hora em que o macrófago ele faz a fagocitose e começa a degradação, ele vai induzir a liberação de sinalizadores junto com as células adjacentes, que vão atrair as plaquetas, e essas plaquetas, uma vez atraídas, elas vão fazer o processo que a gente discutiu na aula passada: adesão e ativação, formação de redes espinhosas para elas interagirem e liberação de fibrinogênio. Esse fibrinogênio vai formar a rede de coágulo, que quando for ativado vai formar a rede de fibrina. Tá? Essa rede de fibrina, ela vai criar uma obstrução parcial no vaso, e essa obstrução parcial no vaso vai fazer com que o fluxo de sangue naquela região diminua. Tá? O que acontece? Como eu falei ontem, conforme você vai expondo o cálcio à rede de fibrina, o coágulo ele vai calcificando e vai se tornando permanente. Tá? Mas essa obstrução é de 3, 5%. Tá? Agora imagina esse evento ocorrendo de maneira sucessiva e contínua. Então é mais 3%, mais 3%, mais 3%, mais 3%. Quando você vai ver, metade do vaso está obstruído porque você tem uma camada de coágulo por cima de outra camada, de outra camada, de outra camada, de outra camada. E aí você tem a formação da placa aterosclerótica. Em geral, as pessoas só sentem a dificuldade, o efeito isquêmico da realização do esforço quando essa obstrução já passou de mais de 55% de obstrução do vaso. Tá? Bom, então a ação desses elementos, a formação das placas de ateroma e a questão que envolve
a oxidação do colesterol está relacionado diretamente ao metabolismo destas moléculas que a gente vai ver agora. Bom, em geral, tá, as lipoproteínas, tá, elas vão ser formadas por 4 tipos que são classificados como ruins e um tipo que é classificado como bom. Tudo muito entre aspas, tá? Porque está muito relacionado à forma com que eles circulam e por onde eles circulam, tá? As moléculas de alta densidade, que são o HDL, a lipoproteína de alta densidade, são aquelas que apresentam um menor porte. Então, a densidade maior, enquanto que as demais, tá, do LDL, IDL, VLDL ao quilomicron, você vai de 20 a 1000 nanômetros. Bom, essas moléculas, elas têm como característica uma composição, principalmente os quilomicrons, que são as estruturas que são produtos da nossa absorção intestinal, elas tendem a ter uma composição mais complexa, com uma capa de fosfolipídios do lado de fora, enquanto os triglicerídeos estão do lado interno. Lembra, o triglicerídeo em si, ele vai representar a porção lipídica, insolúvel. Tá? Enquanto que a capa fosfolipídica, como elas apresentam lipídio na composição na porção externa, funciona como uma porção mais acessível, né? Mais solúvel. Bom, então esse mecanismo ele envolve 2 vias, o que a gente vai chamar de via exógena e o que a gente vai chamar de via endógena. Vamos lá, devagarzinho. Tá? A via exógena é aquela que está associada à nossa digestão, a relação com o tubo digestivo. Então, em geral, o que aconteceu? Você ingeriu, né, na sua dieta, tem lipídio. Esse lipídio vai sofrer a ação das lipases, tá? Vai sofrer a ação dos ácidos e dos sais biliares, né, da composição da bile. Então, os lipídios eles vão ser digeridos, vão ser degradados, e você lembra lá que os lipídios, grosseiramente falando, eles são ésteres, então eles são formados pelos ácidos e pelos álcoois. Tá? Álcool, tranquilo, vai ser absorvido, é solúvel, numa boa. Tá? O problema são os ácidos graxos, que eles são insolúveis no meio aquoso. Tá? Então essas moléculas elas tendem a formar agrupamentos. Tá? Esses agrupamentos de colesterol e de triglicerídeos vão ser absorvidos. Tá? E aí a gente entra pela via exógena. Como que funciona isso? No intestino, na hora em que os ácidos graxos, tá, o glicerol e o colesterol, eles são absorvidos, eles vão ser absorvidos pelo sistema linfático. Eu falei para vocês na primeira aula do cardiovascular que o sistema linfático, entre outras coisas, contribui com distribuição de ácidos graxos. Por quê? Porque são moléculas insolúveis. Bom, então o que acontece? Essa absorção vai formar as moléculas que a gente chama de quilomicrons, certo? Esses quilomicrons eles têm como característica apresentar uma grande quantidade de triglicerídeos e uma menor quantidade, uma menor concentração de colesterol na sua composição. Tá? Então são as estruturas mais densas, ou maiores, né, com uma densidade baixa, tá? E grande quantidade de triglicerídeo e menor de colesterol. Bom, do transporte através do sistema linfático, tá? Esses quilomicrons eles podem fornecer através da sua digestão parcial, tá? Pela ação da lipoproteína lipase, né? Lipase vai quebrar lipídio, então ela vai quebrar parte da composição dos quilomicrons e vai fornecer ácidos graxos, triglicerídeos, que vão ser armazenados ou no tecido muscular esquelético, tá? Ou no tecido adiposo. Na hora em que você tem essa digestão, essa degradação, os quilomicrons eles perdem parte da sua composição de triglicerídeo. Tá? Então os quilomicrons remanescentes eles ficam com uma composição maior
de colesterol em relação aos triglicerídeos que já estão armazenados nos tecidos de depósito, músculo e adipócitos. Os quilomicrons, por sua vez, remanescentes, eles vão ser endocitados, certo? Então, eles vão ser, grosseiramente falando, fagocitados para dentro das células hepáticas, para dentro dos hepatócitos, tá? Onde eles vão ser armazenados, uma vez que eles estão sendo endocitados por vesículas, tá? Ou eles vão se ligar a moléculas que vão formar o VLDL. Bom, retomando aqui, o pessoal chegou. Bom, então voltando aos quilomicrons remanescentes, eles vão ser absorvidos, tá? Parte deles vai contribuir, tá, com a oferta de colesterol. Esse colesterol ele vai ser utilizado para diferentes finalidades no hepatócito, entre outras coisas a síntese de ácidos biliares, né, que vão compor a bile, por exemplo, tá? Ou vão participar de outras vias relacionadas ao colesterol, como a pré-síntese de hormônios, tá? E nesse sentido, o que sobrar, grosseiramente falando, vai formar o VLDL e vai ser liberado na corrente sanguínea. Tá? Como você pode ver, como o quilomicron remanescente ele disponibiliza uma boa parte do colesterol para uma série de etapas metabólicas importantes aqui, na hora em que ele é liberado na forma de VLDL, eita ferro, vai parar isso já já, pronto. Você vai ter que o VLDL ele apresenta maior concentração de triglicerídeos do que em relação ao colesterol, e aí eu vou para via endógena. Pronto. Na via endógena, o VLDL ele ganha corrente sanguínea, tá? E uma vez que ele ganha corrente sanguínea, de novo, ele vai poder fornecer triglicerídeos para a musculatura e tecidos, né, no tecido adiposo, através da ação da lipoproteína lipase. Então eu vou fazer a clivagem, vou quebrar, e na hora que eu clivo isso, eu forneço triglicerídeos, e aí dessa vez sobra só colesterol. E aí na hora que sobra só colesterol, essa molécula passa a ser denominada LDL, LDL colesterol, tá? Esse LDL colesterol remanescente, tá? Ele vai funcionar para a gente basicamente como fonte de lipídios para as membranas, síntese de hormônios esteroides, dos próprios ácidos biliares. Por quê? Porque o LDL colesterol ele vai ser recaptado pelo fígado, certo? Então você vai ter receptores de LDL, vai fazer o processo de endocitose e eu vou levar o colesterol de volta para dentro do hepatócito. Lá, de novo, eu forneço esse colesterol aqui para as diferentes rotas metabólicas, como a gente já viu aqui na discussão anterior, tá? Quando as células sofrem renovação estrutural, tá? Que elas fazem degradação de moléculas e tudo mais, tá? Elas vão liberar o colesterol na forma de HDL, certo? Esse HDL ele vai reagir com ésteres e ele vai formar ou LDL ou VLDL, certo? O HDL ele tem um tempo de vida muito curto, ele é disponibilizado rapidamente. Já o LDL não, tá? Por quê? Porque como o LDL ele é liberado indiretamente a partir do VLDL e depois que ele fica livre e circulante, ele tem que voltar para o fígado, então ele circula todo o sistema sanguíneo para retornar. Quanto mais tempo ele fica livre circulando, maior a probabilidade dele sofrer a reação com o radical livre e ativar um processo oxidativo, como a gente viu anteriormente. Por isso que, entre outras coisas, ele é classificado como o mal. Tá? Bom, então, em geral, para entender como funciona o sistema, tá? As hipolipoproteinemias, que são as doenças resultantes do abuso, da quantidade elevada
de lipoproteínas, ela pode ser primária, que é de origem genética, ou ela pode ser secundária, tá? Que é consequência ou do hábito ou de outras doenças que potencializam também, ou não de origem genética, que potencializam o aumento desses elementos. Tá? Só a título de curiosidade, algumas drogas que facilitam o metabolismo lipídico, né, a redução da disponibilidade. As mais famosas são as estatinas. Tá? As estatinas elas vão inibir a síntese de colesterol no fígado e, consequentemente, vai reduzir a disponibilidade dele circulante e vão provocar um aumento da síntese dos receptores de LDL nos hepatócitos. Então eu tenho mais, aspas aí, coisas para capturar e tirar o LDL circulante, tá? E deixar ele preso no fígado. Tá? E aí a gente fica naquela expectativa de que ele forme lá um pouco lá dos ácidos biliares e sejam eliminados. As resinas, que são quelantes, né, sequestradores de ácidos biliares. Por quê? Porque depois que os ácidos biliares eles fazem a ação, contribuem na digestão e tudo mais, parte deles pode ser absorvida, reabsorvida através da via exógena e voltar para o sistema de circulação. Quando as resinas se ligam a esses ácidos, eles não são absorvidos e, consequentemente, vão ser eliminados nas fezes. E aí, isso facilita o processo de redução de lipídios. Ao mesmo tempo, as resinas elas também aumentam a síntese dos elementos ácidos. Então, eu sintetizo com um pouco que eu tenho, jogo na corrente sanguínea, jogo no intestino para digestão e reduzo a possibilidade de reabsorção. Eu vou só eliminando, tá? E os fibratos, tá? Eles reduzem a secreção de VLDL e lembra, se você reduz a liberação de VLDL, você reduz a ocorrência de formação de LDL, que é consequência da transformação do VLDL. Bom, então essa foi a nossa aula de hoje. Ela especifica um ponto único dentro do sistema. Tá? Se tiver dúvida, só perguntar. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima.